Sim, no ar telescópio de número 102. Estamos juntos pela 102ª vez e já dou as boas-vindas aqui pro pessoal da casa, ele que pratica artes circenses, Rodrigo Quintan. Tudo bem, Rodrigo? Olá, obrigado. Eu não peguei referência, mas até o final da gravação eu pego. Não, você não era o palhaço Pedregulho, o palhaço... Ô, louco, mas que resgate foi esse aí das não, mas eu conheço viagens missionárias? Que isso? Conheço a biografia. Depois nós falamos mais sobre isso. Digita no YouTube lá, Palhaço Pedregulho. Olha aí, vamos deixar o link aqui na gravação. Quem quiser conhecer o Palhaço Pedregulho, vamos deixar aqui. E ela também, destaque das artes cênicas de Guarulhos, Andréia Santos. Tudo bem, André? Hoje o Hernani só com as referências antigas mesmo. Caramba! 10 anos o negócio ou mais. Olá, gente. Um prazer de volta aqui com vocês. Se tiver link também das suas atuações, Jardim do Inimigo, sei lá qual foi a peça que você fez, a gente coloca. Olha, eu não atuei no Jardim do Inimigo, mas já fui em encontros lá do pessoal do Unici para me atualizar. Enfim, não posso dizer... Mas eu era inclusive roteirista, não era só atuação, era roteirista. Olha, maravilha, hein? E também ele, primeiro soprano do coral da igreja, Lucas Vieira. Oi aí, galera, beleza? Não sei por que a piada, velho. Minha voz, ela engrossou bem, viu? Depois da puberdade. Ele entra assim, oi, assim, deu uma forçada aí, mano. Foi igual na gravação do Ed René, que ele chegou, oi, tudo bom, gente? Tudo bem, Ed? Tudo bom? A paz, Ed. O Lucas dava uns agudos, o Lucas dava uns agudos que só os cachorros em volta da igreja ouviam a parada tão... Pô, até hoje, o pessoal fala, Lucas, você tem que ouvir sua pregação pra você ver os pontos negativos. Eu falo, Deus me livre de ficar me ouvindo meia hora, aquela voz aguda. Meia hora semitonando. Não, é boa tarde, assim, só me defendendo. E depois vocês vão entender melhor, mas eu nasci em 1993, ok? Tá bom, já tá... Só pra vocês entenderem. Só estou me explicando sobre algo que aconteceu antes desse programa começar, que em breve vocês entenderão. Entendi. E tem a ver com o nosso querido convidado, que você que está ouvindo o programa já deve ter visto aqui quem é, mas nós damos as boas-vindas a Duca Tambasco. Querido Duca, obrigado por ter aceitado o convite de participar deste humilde podcast. Seja bem-vindo. Fala, pessoal, tudo bem? Beleza? Obrigado pelo convite aí, vamos bater esse papo, vai ser bacana. Você quer perguntar alguma coisa pro Lucas, para que ele prove o quanto ele é fã da oficina ou não? E sem correria agora para dar tempo de... E sem edição para dar tempo de olhar no Google, tá? Me fala qual que é a terceira música do álbum Nada Tão Novo, Nada Tão Velho. Vai, Lucas, vai! Não deu tempo. Esse álbum foi de 1993, eu estava nascendo, estava mega ocupado, gritando nas entranhas de minha mãe. Você viu que eu joguei sujo, né? Pra não dar tempo de procurar no Google. Tá. Qual foi o primeiro disco que o Duca participou, Lucas? Não sei, eu sei que a primeira lembrança que eu tenho do Duca é no acústico. O Valtão pregando lá. Essa é a primeira lembrança que eu tenho de ver o Duca tocar. Não dá moral pra ele, não. Dá moral pro Lucas, não. Com quase 20 quilos a menos do que hoje. Quem não, né? Depois da quarentena, tá todo mundo aqui. Mas eu posso juntar o peso. Aí eu posso dizer como que o Duca foi chamado pra participar da oficina, que você já me contou. Fala aí, Que foi o Juninho lá batendo na porta da casa dele lá. Lá na quebrada, né, Duca? Sim, é verdade. Eu nessa época na Brasilândia, né? Aqui, quem é de São Paulo sabe onde é, periferia de São Paulo. Isso em 1994, nem existia essa coisa do... Não tinha celular ainda. Então o negócio era... E outra, telefone era um luxo, né? Quem tinha era gente rica. Não era o nosso caso. Aí os caras foram lá na porta de casa me chamar, eu quase caí pra trás, vendo o Juninho e o Valtão lá pra me chamar pra entrar na banda. Então...
É quase o sentimento que eu vou ter quando vocês falaram, Hernani, a gente tá sem vocalista, vem aqui fazer um teste. Nossa, já pensou? A gente podia... Mandar meu portfólio aí, eu vou entrar ao vivo, praticamente. Eu vou até falar... Eu edito depois. Eu vou até falar que, já que ele resgatou funções nossas do passado, né, que Hernani, saudoso vocalista, ministro de louvor da Igreja Batista da Graça. Saudoso. E dos tempos, né? Bons tempos. Mas estamos aqui nesse papo gostoso para falar sobre artes e fé, sobre artes na igreja, sobre o uso das artes no nosso contexto religioso ou não, ou a interferência da religião na arte. Olha quantas coisas maravilhosas para a gente falar sobre essa relação entre fé e arte, né? E aí eu quero que o Duca, né, dê o pontapé inicial na conversa. Duca, falando um pouco sobre como você enxerga hoje, né, as artes na igreja, a importância das artes na igreja, e se você acha que existe uma desvalorização ou hipervalorização, como você enxerga as artes dentro do nosso contexto cristão brasileiro? Bem, a arte na música, ou melhor, a arte na música não, desculpa, a arte no ambiente cristão, ela sempre existiu, né? Ela sempre foi uma forma de comunicação, até mesmo porque se você pegar na origem da palavra, na etimologia da palavra arte, que vem de ars, né? Que significa... É uma maneira natural de agir, ou algo que você adquire, um conhecimento, enfim. E algo que você, a partir desse conhecimento, você usa como uma forma de comunicação. E é engraçado que outra coisa também na palavra, nessa raiz da palavra, né, arte, ela também está conectada. Isso é uma coisa que eu acho bem interessante. A palavra artesão também tem a mesma origem, também tem esse sufixo, né? Ou melhor, esse prefixo ars, que significa, que tem um significado de manipulação, a manipulação de algo, né, para se gerar algo, ou seja, um cara que vai lá e ele manipula o barro e ele cria um vaso a partir daquilo. Então, assim, eu acho curioso, porque até, se você parar para pensar, até Jesus, daí desculpa, agora eu vou ter que ligar o evangeliquez aqui, né? Mas Jesus, ele ali, o primeiro ofício que ele aprendeu ali, vindo já de família, era mexer com madeira, né? Uma parada meio artesanal, né? Então, assim, ali para mim eu já vejo que a arte, ela é uma forma de comunicação muito, muito forte no meio da nossa narrativa cristã, histórica, inclusive, né? Bom, dito isso, eu acho que a arte, ela passou por inúmeros processos, né, no meio da música cristã. E eu acredito que ela vem passando por processos de maturação, de amadurecimento, e nesses processos todos, algumas vezes até de se perder. Eu até acredito que a intenção sempre é a melhor possível, sabe? Mas por muitas vezes, durante esses processos de amadurecimento, a gente acabou se perdendo um pouco em algumas coisas, mas eu acho que eu já estou até queimando a largada aqui, mas resumidamente, eu acredito que a arte, ela é uma coisa muito, muito pulsante, assim, no nosso meio, né, no meio cristão. É alguma coisa que a gente sempre usou, desde sempre, para comunicar mesmo. E, como eu falei, eu acho que ela tem na sua origem, ela tem uma forte ligação com a igreja, né, com o movimento cristão como um todo. Eu acho muito, muito legal isso que você falou na introdução, que é justamente que a arte não necessariamente está relacionada a essas expressões das belas artes, que a gente vai ter a música, não, a pintura, né? Mas que tudo feito é feito com arte, né, com habilidade. Então, até a Renascença, antes disso, tudo era meio que arte, né? Então, a forma como se construía, ou os aparatos que se utilizava, tudo tinha ali o envolvimento do artesanato, do artesão que fazia aquilo, e aquilo era uma arte. Depois que foi feita essa diferenciação, né? E mesmo sim. No conceito, no contexto da igreja evangélica, eu acho que a gente ainda é mais... A igreja protestante, ela meio que se desconectou de muito da arte historicamente cristã que vinha, talvez até com esse rompimento da igreja católica, né? Que a gente abriu muito mão das outras expressões artísticas que não a música.
Você não acha? Tipo, a nossa igreja, a gente não tem essa preocupação estética da igreja ser bonita. Assim, até mais recentemente a gente vê um retorno, né, dessa preocupação. Mas talvez a vontade de romper com o catolicismo, nossas igrejas protestantes, por vezes, pecaram por ser feias, né? A gente não tinha essa preocupação estética, que acaba sendo também importante, né? Sim, olha, eu acho que o primeiro ponto que eu acho que vale a gente desmistificar é esse distanciamento do artista e da arte como um grupo seleto, elitizado, de pessoas distantes do povo, da massa. Porque, como eu falei, quando a gente começa a entender melhor a origem da palavra e a abrangência da palavra, a gente consegue entender que ela pode sim abranger muitas pessoas. Eu acho que isso, de certa forma, ela foi até instrumentalizada durante a história da igreja, né? Desde como você falou, desde o catolicismo, para se distanciar mesmo do povo, entende? Então, assim, quando você rompe essa barreira, de fato, entre o artista e o povo e devolve a todas as pessoas essa possibilidade de fato serem artistas, ou seja, de fato serem pessoas capazes de criar, pessoas que vêm de uma natureza de um criador e consequentemente entendem com tudo isso que a arte ela faz parte quase como se fosse um marco civilizatório onde ela abraça a todos e todos podem vivenciar essas formas de expressão. Eu acho que a gente pode conseguir resgatar algumas coisas que foram perdidas ao longo dos anos. Como você bem disse, né? De fato, a gente deu muita ênfase em alguns aspectos artísticos dentro da igreja e a gente, de certa forma, outras questões estéticas, como você falou mesmo, os templos, as igrejas, essa questão, ela foi se perdendo ao longo dos anos, né? Uma coisa interessante, né? Eu estava coincidentemente, hoje eu estava estudando com a minha filha, e na matéria que ela estava vendo lá, eu acho que era história no caso, ela estava mostrando, a gente estava vendo ali juntos algumas questões da arte dos portugueses que a gente identificou quando eles chegaram, ou melhor, quando a gente foi estudando tudo isso, né? Que são aquela arte dos azulejeiros, né? Que as pessoas, elas pintavam os azulejos. Olha que interessante. Essa arte tipicamente lusitana, de se pintar azulejos, ela é uma coisa que não é uma característica dos portugueses exclusivo. Ela vem de antes, ela vem dos povos árabes que invadiram a Península Ibérica ali, eu não lembro, agora eu não vou saber dizer que período da história que foi isso, mas enfim, os árabes, eles já faziam isso, eles já tinham esse hábito de pintar azulejos. Só que olha que mais uma curiosidade bacana, os árabes, eles pintavam os azulejos com figuras geométricas, porque dentro da crença islâmica, você não pode pintar absolutamente nada que seja um atributo do Criador e da criação. Ou seja, quem criou, os animais, homens, mulheres, natureza, foi Deus. Então isso você não pode de maneira alguma fazer isso. Então o que eles faziam? Pintavam nos azulejos formas geométricas, figuras abstratas e tudo mais. Já isso não era um problema entre os cristãos católicos. Logo, se você vê algumas igrejas, catedrais, você vai ver muitas pinturas em azulejos de santos, ou às vezes de natureza, de figuras, de peixe que tem a relação. E você vê que a arte, ela, na verdade, ela é uma narrativa de tudo o que está ao nosso redor, né? Se você parar para pensar, você vai ver lá o cara, ele pintou até nessas figuras que a gente estava vendo hoje, tinha alguns azulejos pintados com os peixes. Por quê? Porque é o fruto do trabalho daquelas pessoas e tudo mais. Então eu vejo que, de fato, algumas coisas... Quando a gente começa a pensar na arte como um todo, como uma questão estética, como uma dança, como uma pintura, como você falou mesmo da beleza dos templos, a gente percebe que de certa forma, a gente diminuiu
ao longo da história, a gente diminuiu um pouco o sentido da palavra arte. A gente só considera a arte... O que é a arte cristã? É música. E eu acho que a coisa é muito mais rica e abrangente do que isso. Quando a gente coloca na mesa para discutir, muita coisa vai surgindo, né? Sim. Até porque se você pensar que toda essa dimensão criativa do ser humano é a dimensão da arte, né, da possibilidade artística de cada um, bem como você falou, que nós carregamos isso do DNA divino, né? De um Deus que é criador, de um Deus que é criativo, que fez o universo de forma artística, a gente pensa que assim, nossa, todo ser humano é criativo, então todo ser humano é dotado da capacidade de produzir arte, né? E isso já faz com que a gente enxergue as coisas totalmente diferentes. Você vê uma invenção tecnológica, você pode considerar uma obra artística, né? Eu li a biografia do Steve Jobs e ele fala sobre isso, né? Quando é questionado a diferença da Microsoft para ele, ele diz que a grande diferença é que ele... a grande diferença é que ele falou, eu faço arte. Também tem isso, né? Aí ele fala, eu faço arte, eles fazem um produto. Então isso é muito interessante. A conceituação dele de criar algo que é mais do que um produto a ser consumido, mas uma obra de arte que ele tinha em mente, né? Talvez por isso o preço, viu, Hernani? Eu só ia concluir com a observação que a invasão islâmica é no século VIII. Obrigado. Valeu. Essa fala sua, Rodrigo, me trouxe uma coisa à mente, que quando o Steve Jobs fala isso, óbvio que ele não está pensando em nada da tradição cristã, ele está constatando um fato, mas dentro da tradição cristã também existe isso. No processo criativo de Deus, ele não faz apenas aquilo que funciona, mas ele coloca beleza naquilo que é funcional. Então, por exemplo, os pássaros não precisam ser azul, amarelo e roxo e cantar de uma determinada forma, ele só precisa ter asa para voar. Mas Deus faz questão de ser criativo no processo da produção daquilo que é funcional. Então a criação, ela, para além daquilo que é religioso e cristão, a criatividade ela está imbuída naquilo que existe de mais simples, que é a criação, a geração da raça humana, e nessa imago Dei, nossa, que é um processo criativo que a gente recebe. Ele tem que usar latim, que é uma coisa maravilhosa. Parabéns. Que é criativo. Ele é criativo. Agora sim, um negócio que o Lucas falou que é interessante é, por exemplo, a criação, Deus poderia ter criado todos os pássaros iguais, ele não tinha necessidade de fazer uma diversidade gigantesca de pássaro, de peixe, de bicho, e é interessante você ver cores, formatos e todas essas dimensões de criação que fez o universo todo, e a gente fica assim, caramba, realmente não tem jeito, a gente Inclusive aves que não voam. Um abraço para as emas que moram lá em Brasília, que não voam, mas cumprem papel social importante. Opa, com certeza. Um viva pra ema. Elas são imbuídas de uma certa arte que são da arte expressão corporal. Elas podem não voar, mas elas expressam elas se comunicam através do corpo. Quando elas viram e falam, não quero isso, né? E olha só, temos texto bíblico para isso. A criação geme, entendeu? A criação geme e bica e ataca. Só complementando o que o Rodrigo e o Lucas eles falaram, a arte, e o que o Duca também estava falando, a arte, eu acho que assim, ela é a expressão da nossa essência. Além de ela ser uma comunicação, ela é a expressão dessa nossa criatividade, da nossa essência. Tanto que quando a gente vai ler um pouco, né, hoje eu estava até comentando, né, na época em que eu participava, né, do Ministério de Teatro, eu estava na liderança do Ministério de Teatro, fui estudar um pouco, né, até antes de entrar para a igreja eu fazia teatro, né, eu atuava mesmo, e a gente estudava bastante a história do teatro, e aí, quando você vai ver, né, eles falam muito que o teatro está muito ligado ao espírito, né, é o mais próximo que a gente tem desse lado humano mesmo, e assim como todas as artes. Então, acho interessante trazer isso, né? Que muitas vezes
vezes a igreja ela vê um lado, não sei, das artes, um lado muito superficial do que ela realmente é, de forma que há essa separação mesmo. E aí eu peguei um trecho, né, de um livro que eu estava lendo que fala sobre a história mundial do teatro, da Margot Berthold. E além do teatro ela fala de outras artes, mas um trecho que eu achei muito legal que ela falava assim: o teatro primitivo real é a arte incorporada na forma humana e abrangendo todas as possibilidades do corpo informado pelo espírito. E depois ela vai dizer muito sobre a arte como um todo relacionado justamente a esse sentido religioso. Ele é simultaneamente a mais primitiva e a mais multiforme, e de qualquer maneira a mais velha da arte da humanidade. Por essa razão é ainda mais humana a mais comovente arte. E aí depois ela fala sobre isso, porque justamente as artes em geral, como elas estão ligadas à expressão humana, a essa essência humana, e aí tem muito ligada ao espírito. E aí só assim, a título de curiosidade, hoje, por exemplo, quando a gente fala de propriedade intelectual nas leis, a lei de direitos autorais que faz toda uma proteção, né, da obra artística, ele fala isso. Todo o contexto que foi criada a lei de direitos autorais era ligado a obras do espírito, ou seja, é diferente de uma patente que tem um cunho funcional. Ela está ligada justamente a essa expressão da arte humana. Uhum. Muito bom. Maravilha. Muito legal. E também, o que eu curto muito é essa visão que o Rodrigo trouxe também, que eu concordo, é que essa potência criativa é a manifestação do Espírito de Deus na humanidade, né? Essa capacidade imaginativa, o expressiva, é o pulso divino em nós. E toda vez que a igreja, ou que a gente como cristão, abre mão de alguma dessas expressões, a gente está deixando, na verdade, de expressar a vida de Deus na sociedade, né? E aí a gente vai perdendo cada vez mais, a gente perde importância e relevância por negligenciar esse potencial criativo. Também sobre quando a gente, como igreja, abre mão dessas expressões, o quanto isso abre espaço ou faz com que a gente perca espaço dentro das expressões criativas que são a expressão do próprio Criador. Então, se a gente hoje tem a música, é o carro-chefe aí das expressões artísticas dentro da igreja, a gente ainda tem reconhecimento dentro desse campo, mas, por exemplo, dentro das outras expressões artísticas, eu não sei hoje se a igreja é reconhecida como um grande celeiro das expressões artísticas, como já foi no passado, como a Deia falou aí nas artes cênicas, por exemplo. Eu não sei hoje se tem um grande dramaturgo que professe fé cristã e que as pessoas possam ter ele como referência, né? Eu entendo assim que até nisso a gente vai perdendo espaço nas outras áreas também. Porque, por exemplo, a arte, ela abrange de forma geral aquilo que a gente conceitua, por exemplo, o reino, que é um reino de justiça e de beleza, por exemplo. Então, a arte, ela tanto inspira beleza, quanto inspira justiça nas suas críticas ao longo da história. Então, a arte é usada para crítica e denúncia da justiça e das injustiças, né, na verdade, e ela também é, através da história, para inspirar beleza. Então ela tem duas dessas potências do reino, que é a beleza e a justiça, e que a gente vai deixando de lado, ou negligenciando, ou reduzindo ela a simplesmente, por exemplo, algumas áreas que a gente pega, pincela e cria um nicho, uma bolha, né, onde só se expressa de alguma forma e de algum jeito, como se fosse um padrão feito por demanda, entendeu? Essa aqui é a arte que o reino abrange. E então a gente perde essa questão criativa que vai para as outras áreas que afetam a sociedade de maneira geral. Já sofreu com isso, Duca? Então, isso que o Rodrigo está falando, eu achei interessante, me levou a pensar numa coisa sobre a igreja, né? A igreja, ela tem um pela própria constituição da igreja, do jeito que ela é compreendida, do jeito que a gente concebeu a igreja desde da Europa, Estados Unidos, ou seja, a igreja ocidental como um todo, é uma série, a gente tem nessa igreja, uma série de dogmas e usos e costumes e doutrinas e consequentemente, essa série de normativas, se por um lado ela é uma característica, digamos assim, entre aspas, da igreja, por outro lado, ela acaba inibindo o papel da arte, porque a arte ela é libertadora. A arte ela é expressão
do que a pessoa tem. A gente estava falando sobre essência, né? Sobre seres essencialmente artísticos, oriundos de um criador. E dentro da nossa arte, das nossas expressões como todo, com tudo que nós somos, né? Com o nosso corpo, com os nossos movimentos, no caso da dança, no caso das artes cênicas também, e com a fala. Se por um lado nós somos essencialmente essas pessoas, esses constituídas como seres artísticos, por outro lado, isso é até uma pergunta que eu jogo para vocês, vocês mais teólogos e envolvidos com a igreja, não que eu não seja envolvido com a igreja, mas que tem essa vivência pastoral de igreja, como que lida com isso, sabe? Com essa questão de uma igreja onde dentro dessa igreja existem historicamente diversas normas, dogmas, doutrinas, e a arte com toda a sua forma libertadora de expressão. Como que a igreja lida com isso? Vou dar uma ilustrada. Por exemplo, quando você olha para o movimento do funk, o funk carioca. O funk carioca ele surgiu ali dentro de um contexto de favela no Rio de Janeiro, onde as pessoas elas expressavam o que elas tinham para gritar e para colocar para fora com o que elas tinham na mão. Ou seja, o que tem poucos elementos talvez um aplicativo de celular que faz uma batida ou um equipamento simples e também com a falta do conhecimento musical, porque de repente não tem acesso a uma escola de música, conhecimento teórico da música e tudo mais, e pelo fato dessas pessoas não terem o poder aquisitivo, o poder de grana mesmo, aquisitivo para, sei lá, frequentar uma escola de música, para ter um instrumento X, para ter um instrumento Y, ou seja, essa elitização da música, logo elas não têm o direito de se expressar. Daí os caras falaram não, foram lá e começaram a se expressar com o que eles tinham, com o conhecimento que tinha, com a curiosidade que tinha e com a vivência que tinha. Ou seja, dali surge uma arte, dali surge um grito, surge uma voz. E por sua vez, dentro das igrejas, eu não sei, às vezes eu sinto que os nossos tantos dogmas e doutrinas acabam inibindo pessoas de expor aquilo que tem para fora. O que vocês acham, vocês mais teológicos aí têm a dizer sobre isso, mais envolvidos com a igreja, no caso? Eu penso... Fala aí, eu não sou teólogo, eu tô aqui, eu não sou da igreja. Eu achei que ele fosse falar isso. Eu nem vou na igreja. Sou da mesma comuna que o Duca aí, a gente se vê direto lá na igreja. Na IBAB, lá, vocês são membros iguais lá na IBAB. Se vê direto no culto virtual. Agora tá todo mundo igual, né, cara? Então, então quem me criticava aí, ó, minha vitória tem sabor de mel hoje. Né? Tá bom. Então, o que eu ia dizer é o seguinte, que eu vejo a igreja, não só em relação à arte, tá? Mas como a gente tá falando sobre isso especificamente, eu acho que isso é um problema até grave, mas assim, dentro da igreja, eu vejo o grande problema de que nós nos tornamos muito reacionários e não um movimento que age em favor ou em resposta às necessidades da cidade que ela está inserida e que o contexto que ela está inserido. Geralmente nós estamos sempre atrás dos movimentos. Nós nunca somos vanguarda dos movimentos, entendeu? Dificilmente você vai ver a igreja vanguarda de um movimento. Raros são as igrejas que promovem movimentos assim artísticos e que inspiram beleza, que denunciam injustiça ou que estão respondendo necessidades que a cidade tem colocado em vanguarda, logo à frente, liderando o movimento. São poucas igrejas que você vê isso hoje no mundo, né? Geralmente as igrejas estão sempre reagindo a alguma coisa. São pouco inclusivas também, né? Exatamente. Então, assim, toda igreja ela é um recorte de uma sociedade, de uma cidade, né? de uma urbe, né? Ela é um recorte desse centro urbano e dentro desse recorte ela carrega todos os problemas que esse centro urbano tem. Então ela não é uma bolha social, ela não é um ambiente asséptico ao que ela foi retirada. Não, ela é um recorte
grosso daquela população que está ali vivendo aqueles mesmos problemas. Então, nós, a partir desse recorte, nós começamos a observar e a notar problemas que existem e necessidades que existem na nossa cidade no meio que a gente está. E então começamos a agir em prol disso, em favor disso, como uma ilha de esperança, como uma ilha de justiça, de beleza, que inspira beleza, que possibilita novos caminhos àquelas pessoas que não têm essas possibilidades porque foram marginalizadas, porque existe a desigualdade e tudo mais. Ou seja, a igreja se torna esse ambiente, né? Ela deveria ser a vanguarda desses movimentos, então, que revolucionam, que redimem esses problemas sociais que nós estamos. Só que dificilmente nós agimos assim. E nós estamos sempre correndo atrás das coisas. Então, por exemplo, você viveu isso, Duca, na pele, que foi o lance de muitas igrejas que consideravam o rock do diabo. E por muito tempo foi isso. Não é não? Advogado do diabo. Então, assim, o rock era do diabo, a guitarra, então, era o instrumento do capeta e a bateria nem se fala. Então, tipo assim, depois que batizaram a bateria e a guitarra, ela, pronto, pode frequentar a igreja. Mas demorou, até lá a gente já tinha um monte de banda de rock, um monte de movimento animal acontecendo e a galera se perguntando, caramba, mas por que isso não, a igreja não pode usar? Aí pronto, foi a última a reagir ao movimento. Aí depois foram aparecendo outros tipos de movimento artístico que depois foram chegando na igreja. Ao ponto da gente, por exemplo, até entender até achar estranho que alguém pintando, fazendo uma pintura de um quadro com alguém pregando, era algo estranho a nós. Por quê? Porque nós estabelecemos o mesmo método de sempre, as nossas liturgias, que é o quê? Vai ter música e vai ter alguém pregando. Então a gente limitava as artes da igreja em retórica e música. Então era essa, e mesmo a música era limitada pelos tipos de música que se poderiam ser tocados lá dentro. Então, assim, qual instrumento a gente vai usar, o que era sagrado, o que não era sagrado, os tipos de música que iam ser tocados, quais bandas você podia ouvir, qual tipo de música você podia ouvir, qual cantor você podia ouvir. Então eu acho que assim, nós retardamos os processos porque ainda não entendemos que a igreja tem uma função de ação e não de reação. Nós possibilitamos esses movimentos de vanguarda, que deveríamos fazer isso. E quando a gente faz isso, a gente gera cultura na cidade. Mas eu acho também, além dessa questão do sagrado e do profano, que você bem falou, eu acho que a igreja se desconectou em outros aspectos também. E por preguiça, às vezes, sabe? De tornar alguma coisa mais fácil você falar que aquilo é do demônio, aquilo é do diabo, porque eu não quero que ele entre aqui dentro. E também por tentar instrumentalizar tudo que entra dentro da igreja. Então, e principalmente expressões artísticas. Eu cresci na igreja também e uma vez, eu não lembro em qual contexto, que eu estava conversando com o pastor Josué, nosso amigo que já participou do Telescópio também, e aí aquela parada, nossa, vou tocar música do mundo. Eu acho que alguém tinha convidado para tocar em algum lugar, falou, não, vou tocar música do mundo. Ele falou, o que é música do mundo? Porque dentro dessa expressão, ele fala, eis a questão, né? Porque nas expressões artísticas, parece que se o cara é cristão, ele vai se expressar artisticamente, ele tem que ser voltado para a liturgia do culto ou para evangelismo, né? Quem teve banda de rock fala, não, é uma banda de rock, mas é o quê? Por quê? Você vai fazer evangelismo? Porque se você não for fazer evangelismo, você não pode tocar rock, que é do diabo mesmo. Só vai ser consagrado se você tocar falando da Bíblia. E aí você acaba se desconectando da realidade do próprio mundo. Então, quer dizer, se eu sou cristão, necessariamente a minha expressão artística ela tem que ser evangelística. Então, se eu vou fazer teatro, não pode ser um ator que vai interpretar Shakespeare. Você tem que fazer o Jardim do Inimigo lá que eu falei. Tudo que tem que fazer história bíblica também. História bíblica. Exato. Né? Vai fazer fantoche então, na IBF. É o máximo que você pode fazer. Porque você não pode ser um artista cristão se você não falar do cristianismo na sua obra, como se a expressão artística já não é a expressão do Criador, independente do que você esteja fazendo. Quem nunca participou de um presépio de Natal na igreja? Né? Eu já fui rei mago umas 200 vezes. Não, só pra dizer que assim, também é um momento muito de quebra de paradigmas, assim, até pelo que o Duca tava falando, e até o que o Nani falou de doutrinação e tudo mais, até você chegar a um momento em que a igreja entenda que ali é uma expressão, que as artes elas podem ser uma expressão de justiça ou de beleza, leva um bom tempo. Eu lembro que era justamente
isso. Quando nós iniciamos o Ministério de Teatro na igreja, a gente só podia, era justamente isso, tem que representar coisas bem estereotipadas. Mas aí eu lembro que depois de algum tempo que a gente começou a trazer todo esse lado cultural mesmo, né? Que, enfim, outra coisa que eu vejo uma dissociação muito grande entre igreja e cultura, eu acho que talvez seja de entender o que é cultura e a gente ter uma cultura bem elitizada. Depois de um tempo a gente começou, eu lembro que a última peça que nós fizemos foi sobre um documentário de crianças que eram abusadas, enfim, e eu não lembro muito o contexto, mas até chegar aí e trazer muito esse sentido de que, olha, ao redor da nossa sociedade muitos direitos são violados, e não necessariamente falar um versículo da Bíblia para dizer que é cristão demorou um tempinho, assim, mas eu acho que é muito essa quebra de paradigma mesmo dentro das igrejas. Uma coisa que eu tenho, que eu carrego assim como uma observação há um tempo já, é que eu acredito que a igreja, ela, por algum motivo ao longo do tempo, ela considerou a beleza estética um pecado. Esses dias eu tava com uma amiga da igreja, e aí eu tava com uma outra pessoa que trabalha com música, que é cantora e tudo mais, e aí a gente falou assim pra ela, eu e essa minha amiga que é cantora, falou assim, pô, você é muito artista e tal, e a gente tava elogiando ela, dizendo que ela era muito artística, né, e aí ela falou assim, pô, artista, tá de sacanagem, por que vocês estão falando isso e tal? Sou vaso, isso é bom, isso é... É um xingamento pra pessoa, né, tá falando que eu não sou humilde, né? Exato, e aí eu acho que a igreja, ela abraçou tanto essa ideia de que a beleza estética, ela é uma geradora de vaidade, pode acabar fazendo com que seja também uma geradora de ídolos, porque o sujeito é vaidoso e cada vez é mais belo e as pessoas começam a gostar muito e é idolatra, etc. Colocou isso assim de forma tão enraizada. Daqui a pouco tá cobrando. Exato. Que na igreja hoje é muito mais bem visto. É muito mais bem visto um irmãozinho, uma irmãzinha que canta lá bem feio, bem desafinado, mas aí os outros falam assim, é feio, mas é pro senhor, do que alguém que faz, de fato, vem um grupo, apresenta algo que tem uma beleza estética fantástica, extremamente artísticos, e aí sempre tem alguém que comenta assim, mas sei lá, não precisa de tudo isso, não precisa de tanto para adorar. Então eu acredito, primeiro, que existe esse negócio de como é que eu posso dizer? É como se a beleza estética, ela carregasse, não nela em si um pecado, mas ela fosse uma geradora e uma produtora de outros pecados. Segundo, tem o lance que eu acredito que tem uma demonização do corpo, a partir de uma teologia do corpo absolutamente feita de forma errada, que qualquer ritmo que traga movimento do corpo é um ritmo que para a igreja é um ritmo pecaminoso. Então, seja o forró, seja o funk, seja o samba, qualquer ritmo que traga... Lá vai o pagodeiro contaminar a igreja. Mas o Duca tava contando essa história do funk e eu não conhecia, Duca, eu não sabia que tinha nascido assim. Apesar do Joab já ter me dito algumas coisas assim, o João que já participou aqui com a gente também. Ele já tinha me falado algumas coisas assim, mas eu não conhecia. Mas olha, por exemplo, o samba também é uma expressão disso. O pessoal fazia música com aquilo que tinha e cantando a respeito da realidade cotidiana. Se você pegar o samba antigo, é isso. O pagode, hoje que se transformou, é algo um pouco mais romântico, mais melódico. Hoje já tem violino e etc. Mas no início era isso. E aí tem essa duas coisas. Primeiro, essa demonização do corpo. Então todo ritmo ou toda arte que tem uma expressão corporal muito vasta é vista com maus olhos pela igreja. E segundo, que tem a questão dos instrumentos das religiões afros, que isso ainda é muito forte. Aí não é tão forte assim de forma consciente, mas de forma de como é que eu posso dizer? A gente herdou uma tradição histórica que crê que aquilo que é muito rítmico, que mexe o corpo, vem de uma tradição, de uma religião afro, e isso não condiz com aquilo que o cristão deve fazer enquanto expressão artística. E isso é engraçado, cara, porque quando eu fui pra África lá, trabalhar lá, cara, e a gente foi em 2 tipos de culto, assim, durante o tempo que a gente ficou lá. Aí a gente passou a primeira semana toda indo numa igreja, que era uma igreja missionária de americanos.
Era igual as igrejas nossas aqui do sul, do sudeste do nosso país, e igual as igrejas norte-americanas mesmo, cara de terno e gravata e tal. Aí eu virei pro meu parceiro e falei, mano, isso não é igreja africana não, mano. Aí o cara que tava do lado com a gente, que tava participando do projeto, que morava em Cabo Verde, falou assim, então vocês querem ir pra igreja africana, mas vocês não escandalizam não? Eu falei, não, por quê, mano? Porque teve uns missionários aqui que a gente levou, eles ficaram escandalizados. Eu falei, não, mano, me leva pra ver esse negócio aí. Cara, a gente foi pra uma aldeia lá no interior, cara. Aí sim, mano, os caras batendo tambor, pulando, a gente saiu pingando de lá, era outro tipo de pegada, um outro tipo de expressão, assim, sabe, do povo lá, do lugar. E aí você vê, cara, como que a gente vai aculturando os lugares, é tipo uma colonização mesmo, sabe, aquilo que a Ana Alzira já escreveu no livro dela, né, muito bem escrito, que ela fala, a gente vai evangelizar, a gente acaba colonizando e trazendo uma nova cultura e matando a arte local e a cultura local com um tipo de evangeliquez que não é saudável, que a gente quer estereotipar e colocar um padrão, uma receita de bolo para todos os lugares que a gente vai e perde a diversidade, essa coisa da multiforme graça de Deus, sabe? Há um desmerecimento, né, Rodrigo? Acho que é isso. De bem que você falou, de tentar padronizar uma cultura. E a cultura, ela não tem que ser padronizada, né? Porque senão a gente perde, inclusive, as expressões culturais, as expressões artísticas, enfim, o que tem de valor naquela sociedade. E a riqueza humana mesmo, né? Ô, Duca, você acha que tem uma aculturação da igreja brasileira? A gente é muito americanizado, muito hillsongizado e abre muito mão da cultura local? Olha, cara, vocês estavam até falando sobre a colonização, né? Isso é interessante, porque eu acredito que a gente vive num processo colonizatório até os dias de hoje, sabe? Só que é o seguinte, como tudo na vida, daí alguns podem dizer, não, imagina, como assim? Não é assim. Eu acho que essas formas de colonizar o outro, elas não terminam, elas vão se sofisticando, entende? O que eu quero dizer com isso? Quando pra gente, em 2020, quando a gente olha para a história, olha para trás e para a colonização das Américas, a gente tem um olhar muito mais fácil de se conceber. Sim, aquilo era uma colonização, porque a gente está olhando com os nossos olhos para o passado, nos dias de hoje, depois de muito estudo, depois de muita compreensão do tempo. Porém, quando a gente está imerso num tempo, talvez seja um pouco mais difícil de enxergar. Alguns podem até, olhar para mim e falar assim, Duca, lá vem você com essa crítica aí a esses movimentos tipo Hillsong, não sei o quê. Cara, sim, eu sou crítico sim a esses movimentos, porque eu não estou dizendo que as pessoas elas são chatas, elas são os crentes que estão lá, os irmãos que estão lá, que elas são mal intencionadas, que elas fazem isso de maneira deliberada e proposital. Mas existe todo um projeto que ele vem se sofisticando e ele nunca terminou, entende? É assim que eu enxergo. Então, quando eu vejo hoje, nos tempos atuais, as igrejas quase que 100% padronizadas, mais uma vez, sobre a questão estética agora, os templos cada vez mais padronizados esteticamente, e ainda por cima, a partir de uma estética totalmente estadunidense. E a música também, mais uma vez colonizada, para mim isso é sim um processo colonizatório que não se terminou, ele se perpetua. Como eu disse, eu acho que isso é uma colonização 2.0 e isso vem matando a nossa identidade como povo desde sempre. Sei lá, quando os jesuítas chegaram e tudo mais, e o Brasil basicamente povoado por índios, depois os negros, os escravos que foram escravizados, impedidos e demonizados, né, nas suas expressões artísticas, como vocês falaram e como o Rodrigo falou, né, que ele viu lá numa igreja com toda aquela sonoridade típica dos tambores africanos e tudo. E hoje em dia isso vem ao longo de tantos anos sendo demonizado. Eu não sei vocês, eu posso falar por mim. Demorou muito tempo de eu amadurecer
enxergar que eu também reproduzia essas mesmas lógicas. Quantas vezes, sei lá, eu via alguma coisa e tinha alguém fazendo um batuque de tambor, eu já associava com macumba, coisa do capeta, sabe? E, consequentemente, um desrespeito não somente à expressão artística daquele povo, como à religião dos outros também, né? Então, assim, eu acho que toda essa coisa que vem se perpetuando ao longo de décadas e centenas de anos, ela vai se sofisticando, essa é a minha leitura, ela vai se sofisticando ao longo do tempo, de maneira que quem está vivendo dentro do tempo, ela não consegue enxergar que ela está, sim, sendo colonizada. Então, eu acho que hoje as igrejas, elas não estão se apercebendo disso. E elas estão reproduzindo uma lógica que não é nossa, né? E agora, sim, é muito fácil, né? Alguém poderia dizer, legal, Duca, você ficar falando esse monte de coisa aí, criticando como chama aquele estilo de música que é famoso? Worship. Fugiu um abraço pro pessoal do Worship. Worship. Você fica aí criticando a galera do Worship, mas você não dá uma alternativa. Cara, na verdade, a crítica, quando a gente critica algo do gênero, não é para ser mala, não é uma crítica pela crítica. É para justamente suscitar no meio das pessoas um debate crítico mesmo. Crítico no sentido de apontar determinadas coisas e enxergar que talvez elas estejam sendo corrompidas, ou elas careçam de alguma evolução, careçam de algum debate. Então, assim, quando a gente joga isso na mesa, então pra você que tá me ouvindo aí, não ficar com raiva de mim, que eu tô... o Duca tá falando mal do Worship. Não é isso. Eu tô tentando jogar na mesa... Vai o Duca gravar Adoração e Adoradores agora. Abraço, pessoal da Adoração e Adoradores que ouve a gente. Se você quiser vir aqui conversar com a gente, também nós vamos receber com muito amor você. Eu tô jogando na mesa todas essas questões para que a gente debata e reflita juntos, porque será que não existe uma alternativa estética como um todo, desde as igrejas, a estética das igrejas, desde a música, tudo, sem que a gente simplesmente tenha que reproduzir alguma coisa que não é nossa? Eu até entendo um lado, assim, O worship, ele tem uma coisa que é uma coisa muito boa. Eu já tentando passar um pano, né? Não, tem uma coisa muito confortável, né? Você entra na zona ali de conforto do trânsito coletivo. Não, também, mas eu digo assim, uma coisa muito boa que é tocar em 4 notas. Isso é. Porra, você não precisava ficar olhando assim. É justamente isso que eu quero apontar. Esse é o lado bom. Para pensar uma igreja, uma instituição que basicamente depende de pessoas voluntárias para tocar, não são, sei lá, com toda a agenda daquela igreja, não são 40 músicos disponíveis, ou melhor, 40 músicos assalariados. Não, são 40 voluntários que estão ali disponíveis quando dá. Então você pega uma música com 4 acordes que faz din, 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 e todo mundo toca, entende? Então eu entendo que existe um propósito, assim, facilitador. Ao mesmo tempo, eu não acredito que a gente também não seja capaz de fazer alguma coisa que tenha a sua praticidade para com as igrejas, com os diferentes contextos em diferentes localidades, respeitando as nossas origens. Eu sei, deve ter gente que tá achando que eu tô soando muito Suassuna, né? Mas não tem como. Você vai virar pagodeiro? Vamos fazer pagode na igreja, samba, forró. Então, mas eu acho que é justamente isso, que existe uma riqueza cultural. Tudo isso que a gente falou é um roqueiro, que absurdo. E que é engraçado, porque eu também sou roqueiro. E existe uma cultura que ela é meio que globalizada, né? E assim, eu gosto do Hillsong, por exemplo. A gente cantava bastante na igreja lá. Eu gosto, também, às vezes, ouvia. Não ouço muito, faz um tempo, mas eu ouvia bastante. Mas é que eu acho que assim, quando a expressão artística de alguma forma, ela quer falar alguma coisa. E quando você adere ou emprega qualquer manifestação artística seguindo determinados parâmetros que não, com o objetivo não de expressar algo, mas só de um objetivo secundário, seja de isso aqui eu vou usar para emocionar a igreja, eu sei que eu tenho que fazer de determinada forma para vender o disco, ou eu tenho que falar de determinado jeito, porque é assim que a fulana de tal faz.
você tá, na verdade, empobrecendo. Isso que você tá fazendo é uma emulação de arte, não é a arte em si. E aí que você tá perdendo essa potência criativa da manifestação artística. Você tá querendo, na verdade, é vender algo, ou ganhar algo, ou atrair alguém por determinada trapaça. E aí aquilo não é genuinamente arte, aquilo ali é reprodução de qualquer coisa. E esse é que eu acho que é o problema desse worship. A igreja não tem... A molecada, vocês estão tocando aí na igreja há 10 anos, vocês vão se contentar em fazer isso dessa forma só para emocionar os irmãos ou para atrair? Então vocês não estão, na verdade, louvando a Deus ou fazendo arte. Vocês estão, na verdade, reproduzindo o que alguém está fazendo e está dando certo. É o problema da cultura de massa, né? É um artista que lança alguma coisa que faz sucesso, você ouve depois o outro e você não sabe quem tá cantando. Se é o Michael Jackson ou se é o carinha que tá imitando ele e vendendo disco pra caramba. E eu acho que isso é preguiça. Quanto mais você limita a diversidade e as formas de expressão artística, mais você tem a possibilidade de manipulação e engessamento das mentes criativas e tudo mais. Eu tô vendo uma série muito boa agora na Amazon Prime, cara, que chama The Man in the High Castle, que é o Homem do Castelo Alto. Cara, é fantástica essa série. E uma das coisas mais interessantes dessa série é como o Reich, lá nazista, proíbe a todos ouvirem o jazz, por exemplo, que é uma música de negros. E como eles ficam, quando eles pegam uns que conseguem ouvir, crianças e adolescentes que ouvem, que nunca tinham ouvido, eles ficam enlouquecidos, assim, a mente começa a abrir. Então, assim, eles consideram esse tipo de música perigosa. É muito interessante isso. Quando a arte se torna algo perigoso para ferir uma manipulação, um controle, né, de um sistema de governo opressor. Isso é muito interessante, porque mostra justamente isso que a gente estava falando no início, que a arte ela é um movimento libertador, né? É um movimento de libertação. E aí eu quero já fazer um gancho para uma pergunta para o Duca, que é o seguinte: a gente observa assim, a discografia do Oficina e as músicas, a gente vê que assim, existe uma variação grande. Você vê algumas músicas do Oficina que são bem evangelísticas, né? Mas você vê também mais para frente agora, principalmente no CD Histórias e Bicicletas, que você tem músicas evangélicas, mas tem letras muito mais profundas até. Houve uma assim, se você pega o DDG e o Histórias de Bicicleta, você vê que tem uma diferença de letras, assim, de poesia. Houve um repensar das composições, ou elas foram, naturalmente, vocês foram deixando acontecer e foram produzindo, até, por exemplo, chegar na última agora, que foi o Cego, que é muito fera, e é totalmente, assim, profética, assim, sabe, de denúncia, explica pra mim aí, como é que houve alguma coisa assim, ou sempre foi muito natural as composições? As duas coisas. Uma coisa é fato, eu acho que é um processo de maturidade da banda mesmo. Nós não somos mais os mesmos que compusemos, sei lá, o CD Indiferença, posteriormente Humanos, Além do que os Olhos Podem Ver, e consequentemente a gente vai continuar nesse processo de mutação ao longo dos anos, né? E eu espero que a gente continue repensando coisas, sabe? Tem coisas que a gente escreveu que eu falo por mim, tá? Eu não concordo mais 100% com algumas coisas. Se você me perguntar qual, eu não vou lembrar, mas eu sou muito ruim de memória. Precisaria pegar o repertório. Lucas lembra, fala aí. Precisaria pegar essa música aqui, ó. Essa frase especificamente, esse pensamento, o contexto dessa música, eu não penso. Hoje eu não penso mais tanto assim. Ao mesmo tempo, tem coisas que são, cara, por exemplo, quando a gente escreveu justamente o CD Indiferença e a música Indiferença, eu penso a mesma coisa, sabe? Porque cada vez mais eu vou me alinhando. Eu, mais uma vez, insisto, vou falando por mim, porque nem todos da banda pensam como eu. A propósito, no G3, eu acho que eu sou Eu sou a ovelha negra do G3. Você é a ovelha esquerda do... a ovelha comunista do G3. O baixo canhoto. Exatamente. O baixo canhoto. E, consequentemente, com o passar dos anos, eu fui, sei lá, pensando, refletindo ainda mais, sabe? Não é uma coisa recente. O jeito que eu penso sociedade, o jeito que eu penso direitos, o jeito que eu penso papel da igreja, não é uma coisa que surgiu de um tempo pra cá. Eu tenho 44 anos, e isso eu já trago desde quando eu tinha uns 15 anos de idade.
quando eu conheci uma galera no meu bairro e a gente discutia muito, a gente sentava na beira da calçada lá para discutir a sociedade, e isso era muito enriquecedor. Só que, claro, não era uma coisa muito incipiente, e, assim, dado as proporções da nossa criticidade daquele momento e tudo mais. Porém, com o longo dos anos, eu acho que a gente, do jeito que as coisas vêm se extremando na nossa sociedade, chega uma hora que você vai vendo que tem coisas que não combinam com o que a gente acredita como o reino de Deus, como cristãos, como seguidores de Jesus, como imitadores de Jesus, como aqueles que creem em Jesus como um norte, como alguém que é o nosso mestre. Então, assim, eu fui vendo, assim, fui analisando, e isso foi gerando, daí caindo finalmente nessa última música que você falou, a música Cego. Nesse tipo de abordagem, como você disse, profética e dedo na ferida mesmo, sabe? Que ela vai apontar não só a igreja, mas as pessoas, os cidadãos como um todo, né? Então acho que isso é uma coisa, o jeito que a gente veio escrevendo ao longo da nossa história, eu acho que tem muito do amadurecimento, se eu pudesse resumir. O que é bom, né? Porque a gente vai mudando. Eu também tenho, às vezes, o Rodrigo citou a minha carreira artística também. Quando eu ouço as músicas que a gente escrevia quando eu tinha 14, 15 anos, tem música que eu ouço hoje e falo, não é possível, né? E graças a Deus eu não penso igual eu pensava quando eu tinha 14, 15 anos, que a gente evolui. E a forma como o Rodrigo prega, por exemplo, mudou desde que ele saiu do seminário até hoje, que ele é um pastor de sucesso aí, de conferencista. A gente vai ok, que tem muito irmão nosso aí que mais involui do que evolui, né? Exato. Entre os evangélicos existe um processo de involução. Pô, teve um que monstruoso. Tirou o bigode e começou a falar besteira. Antes, quando ele tinha bigode, atrás era da hora. Ele começou a falar umas besteiras, tirou o bigode. Mas é isso, a gente muda. Mas isso, né? Desde a época de Sansão, né? A força tava no bigode, né? Coisa maluca. Deixa eu fazer uma outra pergunta pro Duca. Eu gosto muito de rap. Eu gosto de samba, eu gosto de rap. O meu preferido é MPB, eu gosto. E o rap, ele tem uma pegada que é assim... pagode não é MPB não. Não, pagode eu gosto também. O rap, ele tem algo que é quase assim, uma vocação do rap, que ele tem que falar da sociedade, ele tem que ter um tom de denúncia, ele tem que ter essa pegada profética, entendendo profético como aquilo que denuncia um estado quo, né, da sociedade e tudo mais. Você vê hoje que a música, no caso o rock, ele tem também alguma vocação assim, porque o rap isso é nítido. Se o cara fala, por exemplo, faz um rap romântico, ele é criticado, porque ele não está falando de questões sociais. Você enxerga que hoje o rock, em especial o rock cristão, tem alguma vocação específica assim? Cara, deveria ter, né? Deveria ter. Eu acho que o rock, ele também surgiu dessa forma, sabe? Eu ia falar isso. Justamente como uma voz profética, uma voz que aponta a sociedade e os erros, né? Apontando os erros da sociedade, as indiferenças e as diferenças que não são respeitadas, né? E os direitos das pessoas. Só que, sei lá, no decorrer dos anos, especialmente, eu posso falar dentro da nossa realidade brasileira, né? Não sei o que vem acontecendo com os roqueiros brasileiros, eles estão perdendo essa veia protestante, essa veia onde a gente não se contenta, de se posicionar não ao lado de quem oprime, mas, sabe, os roqueiros andam se posicionando ao lado dos opressores, e isso é uma coisa meio assustadora, sabe? Isso é uma coisa que eu admiro bastante no rap, porque a galera do rap, nesse aspecto, de fato, eles são muito fiéis àquilo que eles
se propõem a fazer, sabe? O que eles fazem? Eles estão falando a partir do ponto de vista deles, né? Como se diz, né? Todo ponto de vista é visto de um ponto, né? Então, assim, sei lá, então, a gente pode estar nós dois aqui olhando para uma árvore. Você contra a luz, você vê uma silhueta de uma árvore. Eu, a favor da luz, eu vejo ali todos os detalhes daquela árvore. Ela deixa de ser árvore? Não deixa de ser árvore. Mas a gente tem diferentes visões a respeito desse mesmo objeto. E no caso, o cara do rap, ele tá tendo a mesma visão dele sobre a sociedade, né? Ele tá vendo ali a partir da favela, a partir do olhar negro, a partir desse ponto de vista que não é meu. Isso eu acho fantástico, entende? E quando os meus amigos roqueiros, eles vão perdendo, vem perdendo ao longo dos anos, essa capacidade de olhar a partir do nosso ponto, inclusive a partir dos nossos privilégios, e a partir dos nossos privilégios apontar que a gente não deveria ser privilegiado, e eu acho que é até algo meio que como se a gente estivesse se tornando condizente mesmo, sabe? Com uma sociedade que oprime e não se posicionando ao lado de quem está sendo oprimido, né? Isso para mim eu acho que o rap tem dado uma aula de perseverança e de resiliência, sabe? Eu acho que é isso que falta pro rock nacional, resiliência. O nascimento do rock foi um nascimento subversivo, tanto é que a sociedade começou a ver como algo rebelde, né? De rebeldia. Por isso que a igreja, no início, bem conservadora, taxou o rock como algo do diabo, porque os movimentos do rock eram gente que se vestia diferente da sociedade, como mandava os padrões sociais, era um povo que ditava uma cultura diferente, essa cultura do rock, que era uma cultura de denúncia, era uma cultura de não adequação, não conformidade àquilo que estavam sendo ditados, né? A ditadura dos padrões de comportamento. Então o rock, ele nasce nesse meio, né? Então, a galera era mal vista, né? Mesmo... Porque a arte, ela é libertadora, entende? Exatamente. Mais uma vez a gente volta para a origem, que a arte, ela é libertadora. Aí, alguns vão até falar, como que o Duca pode ser comunista sendo que ele tá falando de liberdades, entendeu? Eu acho que a gente perde um pouco como igreja, justamente isso, que a gente não se aprofunda muito nessas questões culturais. Há um certo preconceito, sabe? Que eu acho que ainda persiste, acho que já mudou bastante, mas ainda persiste, assim, de realmente ir a fundo nessas questões culturais, que, na minha concepção, como eu disse anteriormente, é a expressão da nossa essência divina. Então, acho que a gente ganharia bastante, né, se a gente se aprofundasse nisso e não criasse esse abismo entre igreja e cultura. E arte, né? E que a gente fale mais sobre essas coisas ao invés de falar tatuagem é pecado. Exato. Pautas como. Pautas super relevantes. Gente, essas pautas do Ibope nesse meio, não é só isso. Tatuagem, a gente ainda continua nessa há anos, enfim, então, né? Aí segue a cidade, né, que a gente tem, o presidente que tem, sempre a mesma coisa, enfim. Pois é, então, eu acho que é isso, que falta imaginação, falta criatividade desenvolvida, sabe? A gente tem dificuldade de mudar a liturgia das nossas celebrações. A gente pode ver que os padrões são os mesmos. A gente tem um momento de música e uma mensagem. Dificilmente a gente vai tendo criatividade de pensar em formas de adoração coletiva, de encontro coletivo, de construção coletiva de um ambiente comunitário de adoração a um Deus criativo. Então essa falta de liberdade criativa e ficar preso a esse tipo de coisa torna a gente cada vez mais limitados, né? A gente fica cada vez com né? Quem aqui mudar um pouquinho são meio que censurados, assim, tipo, como você falou, entra de novo. Isso não é de Deus, isso é do mundo. Enfim, a gente fica nesse ciclo. Mas eu acho que a gente tem caminhado para não sei, eu vejo assim, da época em que eu entrei na igreja, assim, há muitos anos atrás, para hoje eu já vejo uma grande diferença, assim. Acho que ainda a gente tem um caminho a construir, mas eu já vejo uma grande diferença. Sim, eu creio nisso, eu creio que o nosso Deus é um Deus multiforme e que vai inspirando e despertando na gente o seu DNA criativo, e a gente vai se libertando através da arte. O caminho é esse. Eu tenho em casa
a minha esposa, que é formada nessa área de artes, então eu tenho cada vez mais sendo desafiado também nos meus campos, que eu sou cada vez mais conformado com os padrões que foram estabelecidos, eu sou desafiado diariamente a romper, a criar, a pensar de forma criativa. Então, que Deus nos dê misericórdia e graça nisso aí. Amém. Amém. Uma última coisa, né, dentro disso que o Rodrigo trouxe da história do rock, algo que veio no meu coração, eu acho que sempre em um ambiente de perseguição, os movimentos, seja ele um movimento cristão, um movimento artístico, os movimentos em si, eles produzem coisas muito, muito boas, muito belas, com uma expressão mais legítima daquilo que a alma está carregando. E eu sinto muito que a gente precise de perseguição para produzir coisa tão boa. Agora, vocês estavam falando e dizendo que quando o rock era visto como algo subversivo e ele tinha que meio que se provar e tinha que debater com a sociedade e tal, era algo que trazia uma outra mensagem. O samba, no início, é a mesma coisa. Trazia, se você for pegar toda a raiz histórica do samba, os sambas antigos são os mais bonitos. Os cristãos que a gente toma como exemplo, geralmente são os cristãos que estão em um ambiente de perseguição. Então sempre essa rivalidade, esse ambiente de perseguição, ele produz coisas muito boas. Foi só uma reflexão que eu estava fazendo quando a gente estava conversando. Eu acho em alguns pontos equivocado pensar assim, porque eu acho que se você pensar na sua potência criativa, para quem você dedica ela, acho que o grande problema é quando a gente começa a dedicar ela para mamon. Então você faz alguma coisa com o objetivo, por exemplo, de benefício próprio, de lucro, e aí você faz o rock e hoje, vou fazer uma música aqui que vai vender ou que vai falar daquilo que precisa ser dito. Eu acho que o grande jeito de você silenciar ou acabar com algum movimento é você monetizando ele, sabe? E aí você fazendo talvez seja isso o fim dele, entendeu? Porque você tem coisas maravilhosas sendo feitas, mas não é o top da parada. E aí a gente acaba tendo contato só com aquilo que é mainstream e deixa de ver que tem um monte de gente que não se vendeu para isso e que continua falando a verdade, que é difícil de acessar, que é difícil de chegar nessas pessoas. Uhum. Mas você falou bem de artistas, por exemplo, de rap, depois que o Emicida participou do Roda Viva semanas passadas aí, que a gente até comentou no nosso grupo, eu voltei pra ver, eu ouvi algumas coisas e são coisas sensacionais, e ele é mainstream, ele é famosão. Mas aí ele falou de outros nomes que você vai chegar em outros nomes agora, exatamente. Mas aí ele citou outras pessoas que você vai cavando e chegando em outras camadas, que tem gente fazendo coisa boa pra caramba. O problema é quando a pessoa se deixa levar e aí a arte dela não é mais a expressão de uma verdade, ou se o cara é cristão, não é a expressão da potência criativa do próprio Deus. E aí eu não tô falando que ele tem que falar de Deus na música, ou no quadro, ou no teatro. É a expressão da verdade que pulsa dentro dele, e ele abre mão disso para fazer algo que vai chamar a glória para si, para o seu próprio ego, ou para o dinheiro que ele pode receber. E aí isso aí tá totalmente corrompido e perde absolutamente a qualidade. Então, eu não sei se é necessário. É que a perseguição, desculpa, só concluir o porquê, sim, é que a perseguição depura isso. Quando você fala alguma coisa que é verdade sobre o risco de perder o pescoço por causa disso, você fala aquilo de algo que nasce de uma coisa muito verdadeira, né? Aquilo você que tem que estar bem apaixonado, né? Que o Luther King falou, você tem que ter mais que uma razão para viver, você tem que ter uma causa para morrer. Quando você tem uma causa pela qual morrer, tudo aquilo que você faz por essa causa, ela é muito genuína. E aí, artisticamente, ela vai ser mais rica do que aquilo que você faz para você ganhar algum benefício que não o da verdade, né? E a verdade com V maiúsculo, não a verdade que os caras falam. Ô, Nani, é aí que eu queria chegar aqui. Várias mensagens subliminares esse podcast, hein? Essa aqui é maravilhosa. É a arte da indireta. E se você ouvir ao contrário, é pior ainda. Daí é declarado, né? Porra. Não, mas é aí que eu queria chegar, assim, que a gente precisa sempre estar de joelho no chão para pedir a Deus essa graça, de que essa paixão vivida nos momentos de perseguição, essa entrega, esse grito que vem bem do fundo da alma, que isso não morra, porque tem bastante gente que está caminhando sem que isso tenha morrido.
mas a maioria não. Então a gente do lado de cá, né, agora falando mais do nosso próprio coração e da gente, dos crentes, a gente precisa fazer essa reflexão e sempre se colocar de joelho diante de Deus para pedir que isso não morra em nós, que o conforto que a nossa arte ou que qualquer outra coisa que a gente tem produzido nos traz, que esse conforto não mate em nós aquilo que nos chamou lá no início de todas as coisas. E é inacreditável dizer isso, mas se você é cristão no Brasil e não é perseguido pelos cristãos, é porque você não tem falado sobre o evangelho de verdade. Porque a primeira coisa que você falar sobre o evangelho de verdade, você vai ser herege, safado, vagabundo, enfim, qualquer coisa que os caras queiram falar, comunista, chambal. A gente tá num terreno muito fértil para ser perseguido. Quem quiser é só entrar lá e falar mal do que tem sido feito no Brasil, você vai ser perseguido. E a real é que a igreja perseguida sempre floresce. Se você pega as 7 igrejas, por exemplo, do Apocalipse, das cartas, a única igreja que tá viva até hoje é a igreja que foi mais perseguida de todos os lados, então, que é a igreja de Esmirna. Então, assim, isso eu acho muito interessante, que a perseguição, ela traz crescimento, o sofrimento traz crescimento, né? Em todos os sentidos, da nossa alma, do nosso espírito. Então, acho que vale a gente pensar sobre isso, né? Do que buscar um ambiente de conformidade. E só, não era isso que eu ia falar, mas pegando o que o Rodrigo falou, a gente tá em um momento, né, acho que de crise que vai gerar pra gente muito crescimento como igreja, né? Enfim, de muitas quebras de paradigmas, tipo igreja, templo, paredes, né, por exemplo. Que era o que eu e o Lucas, a gente estava até falando no sábado, no evento lá no Paulista. Mas aí deixando até uma dica, que eu acho que a gente tem falado muito sobre essência mesmo, né, do artista, sobre personalidade, sobre expressão daquilo, da expressão humana. E aí, antes de começar o podcast, hoje a gravação, a gente estava falando do livro do Rory Noland, que é O Coração do Artista. E tem um momento que ele fala exatamente no ponto que o Lucas tocou, dessa questão do orgulho e do que você estava falando, Nani, de qual é a sua verdadeira intenção, né? E ele traz muito isso, de qual é a verdadeira intenção e o que é secundário. E ele traz essa questão da espiritualidade, né? De como se comunicar e comunicar aquilo que Deus colocou em nós através da arte. Acho que fica a dica aí de leitura. A gente não tem, né, mais dica de leitura, mas... Fica a dica de leitura aí, que a gente vai colocar link aqui. Vou dar a dica também do livro que eu li para esse programa, que eu sempre, quando a gente vai falar de arte, eu volto, porque ele é rapidinho de ler, ele é muito bom, que é A Arte Não Precisa de Justificativa, do Huckmacher. Que se eu falei qualquer coisa que foi interessante, foi porque eu li nesse livro ontem e hoje. Nada vem de mim, é tudo de Deus e do Huckmacher que Deus usou para escrever esse livro também. Fica a dica da editora Ultimato. Espero que venda ainda, não sei se vende, mas fica a dica. Alguém mais quer dar dica de livro aí? Não. A Bíblia. Não. Amém. O livro de Atos. Amém, irmão. Exatamente. Leia o livro de Atos, entendeu? Lê tudo que é... Olha, eu tô tão ruim de leitura, que eu tô lendo já deve estar fazendo quase um aniversário que eu tô lendo os Irmãos Karamazov e eu não termino nunca o livro, porque tudo ultimamente também, né? Anda me distraindo. Mas não justifica, cara, eu tô muito devagar, então eu não sou uma boa referência ultimamente de leitura. Muito bem, assim nós concluímos nosso programa. Duca, obrigado, cara, por ter aceitado o convite, desculpa a bagunça e dá seu recado final pra galera aí que nos ouve. Pô, eu que agradeço o convite, muito bom, como eu falei há pouco aí, obrigado vocês trazer um debate um debate interessante, né? Algo de fato importante pra gente conversar e debater mais do que tatuagem é pecado e rock é do diabo, né? Então, assim, eu acho que falta isso entre nós cristãos, e eu sei que tem surgido bastante gente assim que tem se proposto a isso, e eu acho que os podcasts ele tem sido uma ferramenta muito legal para a gente trazer diálogos mais interessantes, mais necessários, e espero ter contribuído aí com vocês de alguma forma. E obrigado mais uma vez, viu? Valeu, galera. Obrigadão. Contribuiu maravilhosamente. Volte sempre, a casa é sua. E como é que é o worship da casa? Eu nunca consigo lembrar dessa música, mas a casa é sua. Casa é sua casa. Aleluia. Pode chegar que a casa é sua, viu, Duca? Beijo, André, e até logo. Até, pessoal. Obrigada, Duca, por participar com a gente. Até mais, pessoal.
Beijo, Lucas Vieira. Um beijo, papai fresco, Nani. Beijo, Duca. Muito obrigado por hoje aí, muito bom. E Rodrigo Quintana, até breve. Beijo também, pra você não ficar triste. Um beijo, Nani, até breve. Nós vamos nos juntar nesse papai fresco aí novamente, né? Tá chegando. E obrigado, Duca, por ter aceito o convite, cara. Sempre muito bom trocar ideia contigo e aprender contigo. Valeu demais, mano. Valeu. E obrigado a você que nos ouve. Fica o convite para que você nos siga nas redes sociais, em todas elas, @canal Telescópio. Siga a gente e mande perguntas que não sejam qual que é o melhor telescópio para você comprar, para observar Marte. Pô, esse mesmo vai foi uns 4. Mano, galera, eu achei que tinha acabado essa parada. Ô, o pessoal não presta atenção, mano. Se mandar, a gente já tem a resposta. Se você for indicar, hein? Viu aí no centro, saiu aí na mídia. Já fez. Eu cansei de ser grosso já, não vou responder mais não. Então sigam a gente, @canal Telescópio, e falem sobre outras coisas que não telescópios para observar os astros. Né? O único astro aqui foi o Duca Tambasco, olha que de trocadilho. Que belo trocadilho. Sigam também o @Crentaços, a Crentaços Produções Subversivas, que nossos parceiros aqui que nos abrigam. Todo dia 10, um episódio novo. Até mês que vem, telescópio, pés no chão, olhando pro alto. Tchau, pessoal. Mamãe! É Deus, mamãe!